Que balanço é charmoso e nos leva toda para um mundo lúdico que a gente adora, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas como é que faz para ter um lindão desses na tua casa? Então, tem alguns mistérios e dúvidas que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. Bom, primeira coisa, espaço, né? Estou eu sentado numa bolota gigantesca aqui, mas não basta o tamanho dele, tem que entender também que espaços precisam ao redor deles, porque eles não são só uma peça, não são uma poltrona que tu planta ali e aí ela não se móvel fixo, mais. né? Exatamente. Apesar de ser fixo, ele não é totalmente fixo, Exatamente. Ele tem um grande movimento. E grande parte dos balanços sim são volumosos por si, como a Bubble Chair que a gente tem aqui, ela tem quase 1 metro de diâmetro, né? Mas todos eles, independente do volume que ele ocupa, assim, no espaço, ele tem essa projeção que vai acontecer naturalmente, quer tu queira, quer tu não queira. Porque na hora de sentar num balanço é inevitável que haja esse joguinho pra frente, pra trás. A hora que a gente tá sentado nele, dá muita vontade de dar uma balançadinha. Então é sempre importante ter uma área aí de pelo menos uns 60 centímetros, que é o que a gente calculou aqui pro nosso estúdio, para poder fazer esse joguinho, né? Exato. Mas isso assim, considerando balanços só do jogo natural, né, Flor? Balanços usados por adultos, né? Exato, por adultos que não estão bêbados. Exato. Mas é bem isso, mesmo sendo adultos e mesmo não estando bêbados, a gente pode realmente querer fazer esse jogo ou acabar fazendo involuntário, porque ele é um troço solto, ele tá só pendurado por uma corda. E aí um detalhe bem importante é prestar atenção no que tu vai colocar ao redor. Aqui a gente deixou esses 60 centímetros que a Flor falou, mas aqui desse lado a gente tem um móvel de marcenaria que se bater não vai causar nenhum transtorno horrível. E aqui atrás a gente tem uma divisória de vidro que também, se bater leve, também não vai causar nenhum transtorno. Mas assim, se eu colocasse um vaso de vidro super leve e delicado, bateu aqui, o vaso cai e pronto, né? Não tem mais o que fazer. Exato, não botar coisas que são derrubadas com facilidade. Quebráveis até o nosso vidro mas aqui foi planejado para um espaço em que não ia acontecer grandes estripulias, exceto na sexta-feira do Aperol. Mas realmente não deixar coisas leves ao redor. E aí, toda essa questão de distanciamento remete também a cuidados quando tem criança em casa, né? Como o balanço tem esse quê lúdico e a gente hoje em dia coloca em projetos onde não tem criança e todo mundo adora, é comum que aconteça em casas que quer trazer esse aspecto para uma vida de criança. E aí a gente não pode se prender só aos 60 centímetros. Daí a pegada já vai além, né? Aí eu vou te dizer que ou coloca na rua para a criança ter espaço livre para realmente andar no balanço, se embalar, ou então eu acho muito difícil não programar pelo menos 1,5 m, 2 metros aí de área livre na volta ela para poder se embalar. Isso vai depender do tamanho que essa corrente ou corda tiver também. Então muito cuidado quando tem criança em casa. Sobre material, aí quando tem esses casos onde pode ter um pouco mais de estripulias no balanço, talvez não optar por um acrílico como o nosso, que é um material rígido. Optar por materiais que são macios, como um balanço de crochê, tecidos, né? Materiais mais têxteis, que se bater não vai causar nenhum dano, nem pro balanço, nem pra onde ele bater, exceto as coisas soltas. Exato, né? Mas a criança cai, se quebra e em uma semana já tá bom. O problema é a gente, né? É verdade. Segundo cuidado que a gente tem que ter é sobre a fixação dele. Como estruturar isso, porque o balanço é uma coisa suspensa e a gente precisa computar tanto o peso dele, né, pendurado, quanto o peso de uma pessoa que vai sentar nele. Então, a melhor das situações é quando a gente tem alguma estrutura aparente. Aqui no nosso caso, a gente tem a laje de concreto do prédio aparente. Então, assim, só chegar ali e fixar e tá tudo certo. Mas pode ser uma estrutura metálica aparente, pode, né? Uma estrutura de madeira aparente. Uma estrutura de madeira. Se tiver alguma dúvida se pode ou se não pode, melhor contratar um engenheiro especializado para te dizer se aquela estrutura aguenta ou não. No nosso caso aqui, a gente tem uma laje de concreto aparente, era mais do que certo que poderia fixar. O único cuidado
que a gente tem que ter daí é contratar uma pessoa especializada que saiba como fazer essa fixação, porque não é com um parafusinho ali, michuruca, que a gente vai fixar, que foi fixado com Acho que uma bucha 10 aqui resolve, né? Imagina. Aqui foi fixado com parabolt mesmo, porque é direto na estrutura da laje. Agora, se tu tem algum forro, qualquer tipo de forro de gesso, forro de madeira, forro de PVC, qualquer tipo de fechamento, que ele tá ali só pra fazer um detalhe de rebaixamento, aí não tem como fixar nele, né? Vai vir abaixo. Não quer dizer que tem que remover o forro. Não. Tu pode seguir tendo teu forro de gesso. Isso não inviabiliza de ter um balanço. Porém, se tá numa etapa de obra, ótimo, porque dá tempo ali de executar toda a pré-estrutura antes de rebaixar. Se já existe o rebaixamento, vai ter que abrir uma janela nesse forro para fazer o que a gente vai te mostrar no desenho agora. Então, temos aqui nossa laje de concreto. Aí, a gente vai fazer uma estrutura que é como se fosse um T metálico, que vai ser... Um I, tu quer dizer, né, Flor? Um I, desculpe. Que vai ser exatamente do tamanho que a gente tem do rebaixamento entre a laje e o forro. O nosso forro de gesso vai estar aqui, forro de gesso ou do que for, né? Então, a dimensão dessa estrutura é exatamente do tamanho entre a laje e o forro de gesso, tá? E aí tem a estrutura aqui e depois aqui vem só um gancho que fica para fora do nosso, é a única coisa que fica para fora do forro de gesso. Depois que fechar ele, é a única coisa que enxerga. Aí tu engata teu balanço aqui, vou fazer o pêndulo e pronto. E aí está, fica uma espécie de prolongador, né? Exato. Que fica então entre a tua parte estrutural, que é a que vai aguentar o peso, e o teu rebaixamento, seja do material for, e tá garantido. Dá para ter direto na laje, dá pra ter com forro. O importante é ter essa previsão pra aguentar o tranco, né? É verdade. E um outro cuidado que tem que ter é sobre a altura dele. É muito importante prever que a altura do assento seja um pouquinho mais baixo do que uma altura de uma poltrona normal, pra tu realmente conseguir ter conforto e conseguir te sentar com facilidade, porque como ele tem o jogo, tu não pode estar muito alto ali que tu vai ter que fazer dar um pulinho pra entrar pra dentro dele, né? É verdade. Aqui pelo nosso até dá pra ver a altura de assento normal, de poltrona, cadeira, normalmente é uns 45 centímetros. Dá pra ver que o nosso tá uns 40 centímetros mais ou menos, que é bem a altura confortável. E como o balanço normalmente é uma coisa pra se jogar, a perna até, né, tem as pernas compridas, fica um pouco dobradinhas, mas projeta pra frente. Projeta pra frente, bota aqui pra dentro do balanço e fica tudo certo, mas ele fica bem confortável de sentar. Mas até que na hora da instalação dá pra dar uma leve regulada nisso, né? Os balanços, normalmente, o sistema de fixação tem essa variável, porque ele atende corrente, vários pés direitos diferentes, ou vai ser uma corda, ou vai ser uma corrente em que tu vai, que nem um lustre, né? Tu vai regulando ali o que fica confortável, vai testando. O bom da corrente é que tu vai acrescentando e tirando anéis. E a corda, tu vai soltando e puxando, mas chegou na altura ideal, coloca. Se arrependeu, dá pra voltar atrás. Porque tudo isso fica, mesmo quando tu tem um forro de gesso, abaixo do teu forro. Então tu vai mexendo ao longo do tempo nisso. Tem mobilidade. Mas se for levar uma regrinha aí, 40 centímetros tá lindo. Uma outra medida que é importante a gente cuidar é o tamanho da peça em si. Claro, saber se cabe no espaço, mas a tendência é que cabe. Mas ver se o tamanho dela, a proporção vai ficar legal pro teu espaço. Aqui, como a gente comentou, a gente tem uma peça de 1 metro de diâmetro, em que ela ocupa realmente quase que uma bola, toda a área dela de 1 metro. Mas esse projeto a gente já trabalhou numa peça que ela tem um círculo muito maior, apesar de ser mais achatada. Esse é o pêndulo da Tideli, essa peça maravilhosa, é assinada pelo consagrado Rui Otaki. E ela tem 1,80 m de diâmetro. Nossa, é uma baita de uma bolota, então, né? necessariamente, ela precisa estar quase que sozinha num espaço interno, né? Ela não competir com outros mobiliários para isso não ficar apertado e perder a grandiosidade que ela merece. Ou então tá num espaço externo mesmo, que daí esse mobiliário da Tideli foi planejado para isso, apesar de a gente trazer para o interior das casas e apartamentos.
onde ela fica realmente bem livre e não compete tanto com paredes e pé direito, etc. Mas sempre toma um pouquinho esse cuidado de saber as dimensões do produto, porque às vezes a gente vê uma foto na internet e diz: adorei, quero na minha casa, vou botar. Quando vê, chega o negócio e vira um elefante. E o pêndulo, ele tem que ter um cuidado, esse modelo, né, ele tem que ter um cuidado maior com o pé direito mesmo, né? Sim. Porque como ele é inteiro, rígido, sobra... Aqui, por exemplo, a gente tem um pé direito de 2,60, que é um pé direito bem normal, padrão. Porém, tu já vê que se fosse assim uns 2,40, que é um pé direito que existe em alguns apartamentos, já ficaria mega apertado. Não sobra muito espaço de corda dele, né? Daí parece que saiu o círculo direto do forro e perde o charme de ser um balanço. Exato. Mas falando em estética, tem aí modelo pra qualquer estilo que quiser, né? A gente tem esse outro aqui que é completamente diferente, todo mais uma pegada meio sela, né? Que é um charme também, e ele é todo menorzinho, né? Ele é um tamanho de uma poltroninha, toda slim. E dá pra ver aqui que ele não precisa de tantos afastamentos nas laterais, porque ele só vai pra frente e pra trás. Então já economiza espaço também. Tem outros modelos que são de crochê, que também tem outras proporções. E não só o desenho, ou se ele é com duas hastes pendendo, ou uma haste central suspendendo, mas o material também dá muito essa conotação estética, que a gente tem o acrílico, que remete a um material mais contemporâneo, sintético. Tem esses de materiais naturais, que o pêndulo, todos os móveis da Tidelli são feitos em corda náutica, o pêndulo é um deles. Tem o próprio crochê, e esses materiais já remetem a uma coisa um pouco mais artesanal, um pouco mais rústica. Porém, não quer dizer que o artesanal rústico tem que estar num projeto assim, né? O pêndulo aqui a gente botou num projeto que tem uma vibe super contemporânea, de outros materiais contemporâneos, e ele entrou como uma peça marcante, com a cor de destaque do projeto. Tem que ver a intenção que a gente quer com o mobiliário. Aqui no nosso estúdio a gente queria que ele tivesse essa leveza e transparência, porque a gente já tem muito móvel compondo o espaço, ele não podia ser uma presença de cor que fechasse, ele tinha que ter essa leveza apesar do volume. Aí tem que ver no projeto como é que isso vai entrar para colaborar, ele tem que ser um elemento que some, né? Não que vire algo tipo, ai não, que estranho isso aqui, né? Porque ele pode ser um elefante se quiser. Pode sim, mas aí tem que ser intencional. Exato. Tem que querer. O pêndulo, ele é um super balanço. Mas ele foi projetado para ser o tchan-tchan do projeto. Exato. E sabemos que porque corre por toda a internet, a gente vê fotos de amigos dos nossos clientes postando sempre nele, né? Ele é o lugar instagramável desse AP. Não poderia ser menos, porque realmente é uma peça icônica. A gente conheceu essa peça, inclusive, na Casa Cor do Rio de Janeiro. Nos apaixonamos. E que a gente chegou lá e tirou essa foto que tá aqui na tela, a gente amou e já saiu de lá dizendo, assim que tiver uma oportunidade, a gente vai colocar no projeto. Vamos homenagear o Rui Otaki no projeto nosso. E ele é uma escultura mesmo, né? E agora tu tava comentando, até não tava na pauta aqui pra falar sobre isso, mas da sensação que os balanços causam ao sentar, né? O pêndulo, ele tem todo um quê meio rede, né? Tu consegue sentar nele certinho, como uma cadeirinha, ou tu consegue te deitar nele, né? Porque ele tem toda essa curvatura. O nosso aqui, ele já tem, bubble chair, né? Ele já tem toda uma pegada bolha mesmo, que chega a dar um eco quando tu tá sentado aqui dentro, né? Ele faz uma oquinha aqui. Tu tem uma sensação quase que de casulo, né? Tu entra ali no teu mundinho. E aí, assim, tem N situações e N formatos de balanços que dá pra pensar quando for escolher o melhor tipo, né, pro teu projeto. É verdade. O bom é que tem muita opção aí pra escolher, com muito design, muito desenho, muitos materiais. É só ter a vontade de trazer esse toque mais lúdico, mais divertido pros projetos, não vai faltar possibilidade. E não tem a menor dúvida de quem for visitar vai ser o primeiro lugar, a pessoa sempre vai querer sentar lá no balanço. É verdade. Né? E fazer uma foto e se balançar, então cuida dessas dimensões pra não dar problema dentro de casa. É verdade. E se gostou desse vídeo, então já deixa teu like, comenta aqui se tem balanço em casa ou se inspirou em colocar um, se já sabe mais ou menos que modelo vai colocar. Aí compartilha com algum amigo que sabe que tem vontade
ansiedade, tá cheio de dúvidas aí, caraminholas na cabeça. E nos vemos no nosso próximo vídeo, gente. Beijo! Beijo!